Nosso Direito e Literatura está de volta para debater o tema Machado e a dogmática e para dizer que, além de ser um exímio contista, Machado foi responsável por grandes clássicos da literatura brasileira, né? E tantos que nós temos. Nós mesmos estamos falando aqui de contos, mas tem tantos livros importantes do Machado. Eu quero, digamos assim, podemos dizer que Machado denuncia, desde a raiz do nosso imaginário patrimonialista, até questões relacionadas ao problema da escravidão, a questão do que nós temos a aprender, digamos, com aquilo que Machado tem de filósofo, sem ter sido, e escrever antes do paradigma da linguagem, que me parece uma das coisas que ainda pouca gente escreveu. Eu fiz um pequeno ensaio, dizer como Machado, antes do Linguistic Turn, sabia tudo isso, e como que ele sabia tudo isso e escrevia desse modo, e como a questão do senso comum teórico, por exemplo, que o Vará trabalhou, tem a ver, digamos, com esses três textos também, né? Então temos tantos assuntos que podemos escolher. Não, nenhum desses textos fala sobre direito, né? Talvez aí seja o mais rico, né? Isso me parece o mais rico aí, né? Nenhum desses textos fala sobre direito e, ao mesmo tempo, eles são de uma relevância para nós, juristas, e no sentido geral, é impressionante, né? Quando tu diz essa coisa do Machado antecipar a filosofia, ou se a gente quisesse dizer que a vida imita a arte, ou que a literatura antecipa a vida, né? É justamente o conto esse que a gente já usou inúmeras vezes. O Lênin escreveu sobre isso, o Drayton também, que é o do Canário. Ideias de Canário. Ideias do Canário, né? Isso é escrito em 1890, Drayton, né? Isso não é escrito nos anos 20, né? E já está tudo lá no Canário, né? Diversos outros temas no Machado também mostram isso. Aqui o Machado nunca provavelmente se preocupou em tratar da dogmática ou do senso comum como a preocupação que agora a gente se apropria, né? Talvez alguém possa estar olhando na TV agora dizendo assim, pô, olha lá, eles estão tirando a dogmática de dentro do Machado. Não, é como o Machado nos possibilita fazer inclusive essa discussão, que é uma discussão relevante para o direito. Memórias Póstumas, quando ele vai dizer... A Capitu também. E aí, quando ele vai dizer em Memórias Póstumas, Brás Cubas, que eu estudei direito e não aprendi nada, fui político e não trabalhei, podia ter sido não sei o quê. Pô, é absolutamente brilhante. Fazer direito e não aprender nada é o mais comum de todos, né? Já que vocês tocaram nesse assunto agora, eu quero expressar uma certa estranheza da pessoa que vem da filosofia para o direito. Porque os juristas usam com muita tranquilidade os termos dogmática, doutrina, e esse termo para o filósofo ele causa um certo mal-estar, porque comumente a dogmática e doutrina parece como um saber fixado, pré-estabelecido, imposto, estático, nada dinâmico e que tem que ser adquirido, vamos dizer assim, né? Mas em Kant, por exemplo, desculpa voltar ao Kant, ele faz uma distinção na Crítica da Razão Pura, no prefácio, entre dogmatismo e comportamento dogmático. Claro. Aí ele critica o dogmatismo, mas diz que é necessário o comportamento dogmático como um comportamento sistemático, regrado. Então, lá ele salva. Mas eu digo, geralmente o filósofo ele tem um certo mal-estar quando ouve a palavra dogmático. Eu, com o tempo, fui superando esse mal-estar e entendendo que a dogmática jurídica e a doutrina no direito pode ser algo dinâmico e bastante crítico, né? Mas a primeira impressão é essa. A dogmática pode emancipar. Eu diria mais assim do que isso, ela é necessária, ela é imprescindível. Não há direito. O que é, para explicar assim, o que é dogmática jurídica? Dogmática jurídica é o conjunto de elementos pelos quais eu posso fixar conceitos. Digamos assim, nós temos a nossa dogmática do cotidiano, né? Por que a gente não se pergunta
porque o chão não afunda? Por que a gente não se pergunta, céus, por que eu tenho dentes? São pressuposições. São pressuposições. É a minha dogmática do cotidiano, né? Agora... E ela opera mesmo, né? E ela opera mesmo. Né? Então não há direito sem dogmática. É uma então, metafísica jurídica. Vamos isso. Chamar assim, entre aspas. Não sei se o Brighton está de acordo. Uma ontoteologia. Entre aspas, uma ontoteologia, aquilo que o Stein, uma metafísica ontoteológica, que acaba engessando, né, o cotidiano. Então, muito mais nós poderíamos chamar de dogmatismo, né, para homenagear um pouco Kant. E aí ele vê o aspecto negativo. Mas que nós sempre operamos de modo implícito com uma certa concepção de mundo, com uma certa dogmática, vamos dizer assim, né? Isso, e me dei conta ao longo do tempo que ela é imprescindível no direito como processo dinâmico, né? Claro. Esse é o ponto. E sempre se autocritica. Esse é o ponto. Esse é um ponto que eu me lembro, assim, de enquanto, isso há mais de 10 anos, quando estudava, lá no início dos anos 2000, a gente discutia muito na época do IHJ sobre qual era o alcance, o limite essa resistência dogmática, esse enfrentamento com a dogmática, e tinha uma leitura equivocada de que é como se a gente quisesse abrir mão, que a superação fosse para abandonar. Não. A crítica substituída, nunca foi. Nunca foi. E o próprio Varar nunca disse isso. Né? É que a dogmática não precisava ser uma dogmática burra, ou uma dogmática estática, ela pode ser uma dogmática sofisticada, ela pode ser uma dogmática crítica, ela pode ser... É nesse sentido, ela não precisa ser uma dogmática de péssima qualidade. Né? Então isso no direito é onde a gente ainda nota assim, que falta avançar bastante. Ela, na verdade, é imprescindível. Claro. Não há direito... bom sem uma boa dogmática. Agora, esse aspecto, né, claro. Que tipo de dogmática? Né? Exato. Qual é o caráter? Como é que a gente pode adjetivar essa dogmática que a gente tem à disposição? Ela é de péssima qualidade. Basta a gente entrar em qualquer livraria e ver os manuais de direito, que a gente vai ver que o poder... E o pior de tudo, né, Drayton? Pior de tudo é que a dogmática, um certo dogmatismo, enfim, é isso que se tem, ela nem dogmática porque como através dela os juízes decidem como querem, ou como não há um mínimo de racionalidade, ela nem é dogmática nesse sentido. Ela acaba sendo esquizofrênica. Se no cotidiano tu te comporta assim, tu seria atropelado pelo primeiro ônibus ou bicicleta, porque você poderia trocar o nome das coisas. Ou seja, se a sua dogmática do cotidiano funcionasse como a dogmática jurídica funciona hoje, você seria atropelado, porque você não conseguiria minimamente identificar as coisas para poder dizer um mínimo de metafísica que você precisa para dizer o nome das coisas, não é isso? Sem dúvida. Você não pode trocar o nome das coisas. E por que no direito pode? Onde está X, leia-se Y. Faça isso. Vem vindo um leão, como dizia o nosso falecido... Ariano Suassuna. Troca o nome do... Troca o nome do leão quando ele vem vindo, faça uma reflexão antes e diga, o leão em si não existe. Aí o leão come você. E talvez aqui, para voltar ao meu texto, o Machado de Assis se volta também, avant la lettre, contra uma razão, também no direito, na filosofia, uma razão ornamental. E ele cita aqui, inclusive, por sorte não tem nada a ver com o direito. Você precisa saber frases e citações, exatamente, né, ele coloca. Exatamente, isso não tem nada a ver com o direito, porque aqui você precisa saber sentenças latinas, ditos históricos, versos célebres, brocardos jurídicos, agora tem direito. E aí ele civis patim parabellum, se queres a pátria para a guerra, porque isso faz parte da retórica vazia, no sentido negativo, pejorativo, negativo. Oca, e seria essa razão ornamental. Né? Claro. E às vezes o uso que se faz da filosofia no direito, ele é um uso ornamental. Essa é uma grande denúncia, né, que a gente tem feito. Fato, né? Exatamente. Eu não estou dizendo que o jurista tem que permanentemente voltar aos fundamentos. E nem que ele tem que querer ser filósofo. Também não é precisa. Isso. Ele pode ser bom jurista, mas quando usa, então tem que levar a sério. Não pode ser só um uso ornamental. Claro, assim, porque né? Direito não é filosofia, não é sociologia. É o direito, direito. É importante que se guarde isso, né? Uma outra dica de medalhão é que no cotidiano a gente pode dar uma dica para quem quer ser um medalhão, quando alguém está discutindo um assunto, alguém está palestrando,
levante, faça uma pergunta, diz, fulano não quis dizer isso, e saia. Sim. Sim. Todos olharão, e tal. E o importante é a sua pergunta, não é ouvir a resposta. É que nem banca de mestrado, doutorado. O sujeito faz uma pergunta de meia hora, não se preocupe que não é feita para o cara. Ele está só... Claro, o sujeito pode nem responder que não Ele não importa, ele quis dizer para o resto da banca e ouvir sua própria voz. O solipsista. É. E é só um efeito acústico, a plateia presente. Claro, eu digo para os doutorandos e mestrantes, não se assustem se a pergunta for muito longa, assim, né? Ele está fazendo para ele mesmo, não se preocupe. Ele já sabe a resposta, ele nem quer ouvir você. Mas essa filosofia ornamental da qual fala o Drayton, né, no sentido que é comum, né, dentro da dogmática jurídica, quando ela chega a muito, né, é porque existe uma certa asepsia aqui, né, Lênin, uma esterilização nessa dogmática. Ela não tem interlocução com ninguém, com nenhuma outra área do conhecimento. Se a gente for pegar esses manuais, salvo uma área ou outra, alguma coisa mais ligada à criminologia, que vai fazer uma conversa com a psicologia, a dogmática num sentido puro, estrito, não quer saber da filosofia, não quer saber da sociologia, não quer saber da antropologia, não tem essa conexão. Ela é tão rasa, mas tão rasa, que não tem nenhum contato com as outras áreas de saber. Né? E é interessante, sobretudo, deixar de lado os estudos da linguagem, a semiótica, né? Sim, claro. Além da filosofia. E a literatura pode ser importante porque traz tudo de volta. Né? Ela tem sido semiótica, né? Só cabe a metade, né? Semiótica. De alguma forma, o Vará tenta resgatar a dogmática jurídica apresentando dois maridos, né? Tem um segundo. Agora, nós temos essa divergência importante entre o texto do Drayton e o meu, porque se ali toda essa doutrina paterna, ela aparece como um discurso fechado e prescritivo, que é de manter as aparências apenas, né, e de um lustro ornamental de conhecimento, não é o que nós temos no Simão Bacamarte. Uhum. Que ele é dono da verdade. E há um momento que ele diz, eu só tenho que prestar contas dos meus atos aos meus mestres e a Deus. Não é nem a municipalidade e os administradores, nem a opinião pública, nem ao padre, nem aos moradores, nem mais ninguém. Claro, mas ele é o dono da verdade e o dono da chave. Sim. Porque a Casa Verde, ele quem diz quem são os loucos, quem não são... E é ele que tranca a feia. Ele tem a chave do discurso. Né? Eu tenho que chamar um intervalo, mas só queria fazer um registro sobre essa história de medalhões e tal. Eu escrevo no Conjura. Outro dia um rapaz sempre escreve comentando, ele estava querendo me dizer o que Vará queria dizer no Ciência Jurídica e seus dois maridos, né? Mal sabe ele que, primeiro, eu sou citado no livro, segundo, eu traduzi todo o livro do Portunhol para o português, a máquina de escrever, e discuti com o Vará todo esse livro. Lá em casa se discutiu, o Vará praticamente passava todos os dias lá. E nenhum de nós sabe o que ele quis dizer de verdade. Nenhum de nós sabe dizer. Importa. Aí vem um rapaz, um gaiato, e disse assim, Vará, no Ciência Jurídica... Menos. Calma. Menos essa coisa do medalhão, né? O Direito e Literatura vai agora para o intervalo, mas a gente já volta para continuar a discussão sobre Machado e a dogmática, bem explicada já, o que o Drayton nos disse. No próximo bloco vamos falar mais sobre essa relação. Não saia daí.